Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. A pessoa com deficiência é o nosso tema de hoje. Afinal, todo ser humano tem o direito de desfrutar de todas as condições necessárias para o desenvolvimento de seus talentos, de suas aspirações, sem ser submetida a qualquer tipo de discriminação. É importante colocar a pessoa em primeiro plano e não uma característica específica. Com a valorização, se entende que a deficiência traz consigo uma experiência de vida única, uma visão de mundo ampliada e novas habilidades desenvolvidas justamente por conta dessa condição. O Papa Francisco nos exorta: tende a coragem de dar voz àqueles que são discriminados por causa de sua condição de deficiência. A inclusão deve ser a base sobre a qual construir os programas e iniciativas das instituições para que ninguém, especialmente quem enfrenta maior dificuldade, fique excluído. I am church. I am church. I am church. I am church. #Eu sou igreja. Noi siamo Chiesa, tutti insieme. Que bonito a gente começar desse modo, ouvindo o Santo Padre e ouvindo também que a pessoa com deficiência é uma pessoa que merece todo o respeito. Esse tema nós vamos tratar hoje aqui no Ponto 3 com a Maria Cláudia Saad. Ela é assistente social na Casa do Pequeno Cidadão, em São Paulo, e também o Leonardo Marques de Oliveira, que é terapeuta ocupacional na Vila São José Bento Cotolengo, em Trindade, aqui em Goiás. Eu acolho vocês, em primeiro lugar, a nossa Leide, não é? Vamos conversar com a Maria Clara Saad. Eu recebo você aqui, Maria Clara, já logo perguntando um pouquinho como é que você avalia que tem evoluído o modo da sociedade entender, aceitar, respeitar a pessoa com deficiência, principalmente a partir daquilo que você vive aí na Casa do Pequeno Cidadão aí em São Paulo. Muito bem-vinda. Muito obrigada, padre. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que um ponto muito interessante para a gente conversar. Eu acho que é uma reflexão diária nossa, né? Eu trabalho hoje em um NASPD, que é um núcleo de apoio e inclusão social para pessoa com deficiência, né? Então, o que a gente percebe muito nesse cenário, assim, nesse panorama social, nesse panorama histórico? Que se a gente pensar um tempo atrás, algumas décadas atrás, a sociedade, assim, por falta de muito recurso, muita orientação, né? Enfim, a gente tinha uma tendência muito grande, enquanto família, principalmente, né, de preservar essa pessoa com deficiência e manter ela em espaços menos públicos, né, mais dentro de casa, sem acesso à educação, saúde, assistência, previdência, enfim. Então, se a gente conversar com familiares ou pessoas que viveram aí algumas décadas atrás, né, a gente vai ouvir muito esse relato. Não teve convívio social, né, porque era difícil, porque as pessoas olhavam torto, porque as pessoas rotulavam, né. E aí, o que a gente percebe hoje? Assim, tá cada vez mais comum a gente encontrar instituições, por exemplo, como a que eu atuo, né, a Casa do Pequeno Cidadão, que vai trabalhar com a inclusão social, ou seja, não mais deixar essas pessoas escondidas, né, em espaços mais privados, mais restritos, mas dar suporte e autonomia não só para essa pessoa com deficiência, mas também para essa família, para que ela ocupe espaços públicos, né? Então, se a gente pensar um pouquinho aí, e nem estamos falando de crítica, estamos falando de histórico mesmo, né? Em 2000, década de 90, mais ou menos, nós tínhamos instituições que acolhiam essas pessoas com deficiência e ficavam com elas ali a semana inteira, às vezes, né, moravam muito. E hoje a gente vê um modelo um pouquinho diferente, que a gente começou a entender enquanto sociedade
que se ainda existe esse preconceito, então a gente precisa fazer com que a sociedade comece a quebrar isso. E como a gente quebra? Colocando essa pessoa com deficiência dentro desses espaços públicos, né? Promovendo, falando sobre, conversando, dialogando, trocando isso com outros espaços, enfim. Então, hoje o trabalho que a gente faz, por exemplo, é um trabalho que é da porta para fora, né? Essas pessoas frequentam o nosso espaço, às vezes diariamente, às vezes semanalmente, às vezes a cada 15 dias, mas o nosso plano de ação com eles sempre é ocupar espaços públicos, né? Então, a gente trabalha com empregabilidade para pessoa com deficiência, a gente trabalha com grupos de autonomia, com estimulações de coordenação motora fina, enfim, sempre pensando em instrumentos que possam aumentar, ampliar as possibilidades de autonomia dessa pessoa no convívio social, né? Então, acho que quando a gente pensa um pouquinho nessa mudança de cenário, pensando em décadas, pensando num período maior, eu acho que a gente pode se alegrar muito com os espaços que a gente tem ocupado e ampliado na sociedade. Certo, Maria Cláudia. Você fala de uma coisa muito importante. Para dar a palavra agora para o Leonardo, eu lembro que toda essa luta, toda essa evolução que você falou, ainda convive com instituições que recebem pessoas com deficiência e elas ficam nas instituições, que é o caso da Vila São José Bento Cotolengo, da onde fala, então, o nosso Leonardo Marques, que é terapeuta ocupacional. Eu queria, Leonardo, para te receber aqui no programa, que você falasse um pouquinho desse contraponto tão importante que a Maria Cláudia falou, que é na sociedade, quando uma instituição recebe uma pessoa com deficiência, como é que você tem desenvolvido esse seu trabalho lá junto dessas pessoas que estão numa instituição? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, boa tarde a todos. A oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema, né? Como a nossa colega falou, quando a gente recebe uma pessoa com deficiência lá na nossa instituição, que é uma instituição de permanência, né, a gente procura, né, dar uma atividade humana com objetivos, né, com estruturação, reestruturação, para que esse cotidiano da pessoa com deficiência tenha uma maior autonomia, né? Gerando assim aquela qualidade de vida. Isso a gente faz com muitas terapias, né, com muitas atividades diárias, para que o nosso interno ele se sinta acolhido e se sinta parte da sociedade, né? A gente tem na instituição da Vila São José Bento Cotolengo uma equipe muito grande de terapeutas, né? Tem os fonos, tem os físios, tem nós, os TOs, que engaja um trabalho em conjunto para que os nossos internos eles sejam acolhidos da melhor forma possível, que tenham uma qualidade de vida assim bem próximo àquilo que a gente espelha nos dias, né? Nos dias de uma pessoa que estaria, vamos dizer assim, na sociedade mesmo, né? Porque a gente sabe que os nossos internos, eles moram na instituição, né? Então, assim, eles recebem visitas de fora, quase não saem. Então, por isso que a gente tem muitas atividades para que o nosso interno seja uma qualidade de vida próxima à excelência, né? Então, é isso que a gente tenta fazer lá na nossa instituição. Eu fico muito feliz que hoje nós tivemos essa felicidade de trazer para o nosso programa dois tipos diferentes de se enfrentar uma mesmíssima realidade. Não é? A Maria Cláudia tem lá aquele trabalho que ela explicou para a gente lá em São Paulo e o Leonardo tem um outro trabalho aqui em Trindade e a gente percebe que as duas realidades, elas coincidem, porque é sempre a pessoa com deficiência que tem que estar no centro. Eu queria perguntar para você, Maria Cláudia, que justamente nos apresentou na sua primeira exposição essa necessidade de uma integração na sociedade, não é? Um jeito da pessoa com deficiência estar mais integrada, mais que ela possa ser recebida em espaços públicos e tudo. O que você acha que, por exemplo, olhando o Brasil, nosso país, nós estamos muito atrasados em ter condições para receber uma pessoa com deficiência em locais públicos? Tá, vamos lá. Eu acho que a gente pode pensar
pensando na deficiência como um todo, né? Eu acho que é uma questão cultural. Então, acredito muito e percebo que a gente está num cenário, se a gente pensar ali desde a educação infantil, da primeira infância, onde as crianças hoje já ouvem muito falar sobre inclusão, né? Então, sou muito esperançosa e acredito muito que as nossas próximas gerações vão fazer esse processo de inclusão de forma muito natural, né? E aí, pensando um pouquinho nessa questão de, poxa, como a gente está hoje de espaço público, a gente tem duas coisas muito importantes para se pensar a respeito, né? Que é a deficiência física e a deficiência intelectual, né? A gente sempre vai trabalhar pensando nesse público que é um só, né, em termos de inclusão, mas a gente precisa pensar também que na prática isso muda bastante, né? Então, por exemplo, hoje majoritariamente a minha instituição atende pessoas com deficiência intelectual. E aí, o trabalho que a gente faz pensando, por exemplo, em mercado de trabalho, né, é preparar aquela equipe inteira para receber a pessoa com a deficiência intelectual. Então, quando a gente está pensando em espaços físicos para a pessoa com deficiência intelectual, podemos dizer que o Brasil tá ok dentro disso, assim, né? Mas aí a gente está falando da questão cultural. Então, a gente continua trabalhando, semeando, conversando. A gente vai diariamente nessas empresas e conversa. Olha, para trabalhar com fulano, tais situações vão ser mais desafiadoras para ele, tais coisas ele vão ter mais habilidades, né? Agora, pensando na acessibilidade, que é aquela inclusão da deficiência física, a gente tem muito que pensar ainda, né? Infelizmente, se cada espaço que nós formos observar um pouquinho como se eu fosse uma pessoa com deficiência, o que seria difícil para mim acessar dentro daquilo, né? Então, hoje mesmo, por exemplo, eu estava atendendo uma moça que ela é deficiente auditiva, ela é surda, e ela estava me contando, né? A gente ali na instituição faz o curso de Libras, e ela estava contando como é para ela, por exemplo, pedir um lanche num drive-thru. Ela não consegue, né? Porque é um sistema ali tecnológico de comando de voz, né? Uma pessoa responde sempre por voz. Então, ela, como deficiente auditiva, ela não consegue utilizar aquele recurso. E aí estamos falando, né? De acessibilidade de rampas, de cadeiras para pessoas gordas ou obesas, né? Então, tem muitos aspectos físicos que a gente ainda tem que progredir nesse sentido, mas vamos sempre pensar pelo lado bom da situação, que entendo que, como falei no começo, culturalmente falando, a gente está criando uma geração que fala muito mais de inclusão nas escolas, nos espaços públicos, né? As crianças de hoje em dia já conseguem naturalizar muito essa questão da deficiência, que para a gente é um sonho, é muito bom pensar que uma sociedade do futuro vai ser muito mais saudável, né? Muito mais inclusiva naturalmente. Tem razão, você tem toda a razão. Eu estava lendo, me preparando para o programa, que muitas vezes nós nos comportamos nos espaços públicos de uma maneira equivocada, no sentido de que a gente nem faz um levantamento para saber quem que está presente, né? Eu li, por exemplo, que a gente tinha que perguntar, tem alguém que tem algum tipo de deficiência, de dificuldade, para justamente a gente ter condições de chegar também a ela. A gente não falou de tipos diferentes de deficiência. E o Leonardo está numa instituição onde encontram-se pessoas com vários tipos de deficiência. Leonardo, como é que vocês, então, levam no seu caso, de terapia ocupacional, considerando as deficiências diferentes, por exemplo, quem tem deficiência física, quem tem deficiência mental, como é que vocês enfrentam o conjunto dessas deficiências no seu trabalho? A gente, igual eu disse, a nossa equipe ela é muito homogênea, né? Então a gente tem sempre os estudos para poder chegar naquela melhor terapia que vai encaixar para aquele grupo. Como a nossa instituição ela é uma instituição muito grande, que tem muitos internos, então, sim, a gente não tem como separar atividades para cada tipo de patologia, porque são várias, né? Por isso que a Vila ela tem uma equipe que ela está pronta para estar atendendo uma demanda de um físico, um psicólogo, e uma equipe que vai para a praça brincar com as crianças. Então, assim, a gente tem uma equipe que ela olha para todos os pontos e a gente tenta sempre englobar todo mundo na mesma atividade. Porque lá é uma instituição que eles moram lá, né? Então, se você não fizer
um trabalho bem feito com os internos, acaba que eles não têm nenhum tipo de qualidade de vida, né? Então, a gente tenta sempre colocar atividades. Para quem não conhece a Vila São Botolengo, ela é muito grande, né, muito ampla, e nós temos vários espaços que a gente trabalha com os nossos internos, com terapias de passeio nas praças, nós temos o lago, a gente tem a ecoterapia, inclusive eu faço parte da ecoterapia para os internos e externos, né? A gente tem a banda inclusiva Luar, que ela é dos pacientes, os pacientes internos é que tocam na banda, né? A gente tem grupos de expressões corporais, que dança, com teatro. Então, assim, a gente tenta fazer a melhor forma possível para a gente tentar englobar os nossos internos e sempre colocando eles em primeiro lugar. A empatia de todos os colaboradores, ela sempre é pensada em primeiro lugar, que a gente se coloca no lugar do nosso interno para que a gente possa levar uma qualidade de vida um pouco melhor para ele nessas nossas terapias que são sempre em conjunto, né? Maria Cláudia, para a gente tentar costurar um pouquinho essas duas realidades, né, aquilo que o Leonardo vive lá e aquilo que você vive aí em São Paulo, eu queria colocar uma situação que talvez nos ajude a perceber uma distinção, mas também uma característica importante, que é a participação dos familiares. Quer dizer, você estava falando que culturalmente nós temos dificuldade ainda, mas temos avançado, né? As crianças já estão muito mais sensíveis, mas e os familiares? Como é que vocês aí, nessa instituição onde você está, vocês lidam com a participação dos familiares? Bacana, padre. A participação dos familiares, ela é muito importante dentro desse processo, né? Acho que uma coisa que é bacana ressaltar entre as diferenças das nossas atuações aí, elas se complementam, na verdade, né? Talvez pareça algo muito distinto, porque onde eu trabalho, eles só frequentam, né? Onde o Eduardo trabalha, eles residem. Mas se a gente parar para pensar enquanto rede de atendimento, que é um atendimento que ele vai casar, que ele vai funcionar, né? Vai fechar isso, eles se complementam, né? Então, o serviço que eu atuo, ele é um serviço de prevenção de violação de direitos, né? Então, a gente vai promover essa inclusão e prevenir essas violações de direito com a família. Então, o público que está comigo hoje é um público que as famílias conseguem estar muito presentes nesse cuidado, né? Ou tentam, né? Ou consegue, assim, dentro das condições financeiras que podem. Então, a gente atende pessoas em condições de vulnerabilidade, né? Então, aquela família, ela faz o manejo que consegue ali dentro daquele cenário, né? Então, e o trabalho com a família é importantíssimo. Então, semanalmente, a gente faz atendimentos familiares, a gente faz rodas de conversa. Nós temos um grupo de irmãos, que é muito bacana, né? É um período onde esses irmãos vão sentar e vão trocar essas experiências. Irmãos de pessoas com deficiência, né? Então, eu tenho um irmão que tem deficiência e eu vou me reunir com os outros irmãos desses outros atendidos. E esse trabalho é muito importante, porque dentro do serviço a gente vai identificar alguns pontos, né? E vai levar aquilo para a família. Então, a gente vai começar a trabalhar nessa linha, pensando, né, em fortalecer tal habilidade, pensando em fortalecer tal autonomia de andar de trem, de andar na rua. Às vezes a família tem aquele receio, né? A gente percebe muito, às vezes também ainda aquela coisa de, mas é meu bebê, ainda não, ele já é um adulto, né? Ele tem uma deficiência, mas é um adulto, então vamos trabalhar com isso. A gente traz a família para trabalhar junto, né? E aí, em contrapartida dessa casa de longa permanência, qual é o complemento disso, né? São famílias que ou não conseguem mais ofertar esse cuidado, né? Ou entendem que a residência é a melhor opção, né? Pensando em qualidade de cuidados. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que desmistificar muito, né? Às vezes a gente olha essas residências de longa permanência e a gente fala, meu Deus, né? É um abandono. Não, às vezes é um cuidado a mais, é uma profissionalização, é um cuidado que eu, enquanto família, não consigo mais ofertar por N fatores, né? E aquela instituição está ali para chegar onde a minha não chega, né? Então, quando a minha instituição não consegue mais atuar, então vem uma que está um pouquinho mais acima nesse nível de complexidade e entra com esse conjunto que é sensacional. A gente
tá sempre em diálogo, é claro que aí estamos falando de estados diferentes, mas pensando em territorialidade, é uma parceria muito importante que dá muito certo dentro desse trabalho. Que interessante, porque a gente observa que você está falando, Maria Cláudia, você contou, por exemplo, a história do Encontro dos Irmãos, é quando uma pessoa com deficiência convive com pessoas que não têm deficiência, enquanto que o Leonardo, ele está numa instituição onde muitas pessoas com deficiência estão convivendo, não é? Então, eu acho que é sempre essa complementariedade, aquilo que... Mas mesmo lá na Vila São José Bento Cotolengo, tem a participação dos colaboradores, tem os visitantes, quer dizer, tem sempre essa interação também com pessoas que não têm deficiência. Eu queria perguntar uma coisa para o Leonardo e depois a mesma coisa para a Maria Cláudia, que é o seguinte, que me parece pertinente. A questão da autoimagem, autoestima. Uma pessoa com deficiência, quando ela olha muito para os outros, olha para a sociedade, pode ser que ela encontre dificuldades para poder entender que ela é diferente e, mesmo diferente, ela é bonita, ela é uma pessoa capaz de muitas coisas. Como é que vocês trabalham isso lá na Vila São José Bento Cotolengo, Leonardo? O nosso caso, a gente tenta trazer a autonomia para o nosso paciente, né? Nosso paciente interno, né? Com muitas terapias que inclui salão de beleza, que inclui corte de cabelo masculino, feminino, que inclui saídas para uma pamonharia, que inclui dias que elas possam ir às compras, que são aqueles prendedores de cabelo. Isso tudo traz uma autoestima para aquele interno, mesmo que ele não tenha tanto cognitivo para poder entender o que está acontecendo, mas ele já saiu do seu normal, ele já saiu do dia a dia. Então, a gente tenta trazer, mostrar para eles que eles são bonitos, sim, com todas as diferenças. Fazendo isso com tudo que eu disse. A gente sempre mantém os nossos colaboradores que cuidam diretamente dos pacientes, né? Eles tentam manter todos distintamente, com os cabelos sempre bonitinhos, sempre arrumadinho, penteadinho, bem vestidos, para que os nossos visitantes que venham sempre tenham aquela imagem. A Vila São José Bento Cotolengo é um local que cuida bem dos nossos pacientes, porque a gente sabe que a família, às vezes, igual a nossa colega falou, que por muitos aspectos não consegue vir direto, ou às vezes a família deixa lá por umas situações e não consegue vir, né? Então, a família que eles têm somos nós os colaboradores e os visitantes. É assim que a gente tenta colocar uma autoestima diferente para que eles não se sintam excluídos, né? Maria Cláudia, eu queria que você também falasse um pouquinho dessa questão. E eu queria ainda acrescentar, outro dia aqui no Ponto 3, no nosso programa, nós recebemos uma atleta de alto rendimento paralímpica. E ela falou conosco na maior tranquilidade. Se alguém não for avisado, não sabia que ela era uma pessoa com deficiência. Como é que você vê essa questão da autoestima da pessoa com deficiência? Perfeito. Eu acho que só complementando, né? O Eduardo já disse muito aí sobre, mas eu acho que é trabalhar a individualidade daquela pessoa, né? Então, esses nossos serviços, eles vão atender sempre no coletivo, ou na maioria das vezes, né? Difícil a gente conseguir ofertar um atendimento muito individualizado. Mas mesmo nesse atendimento em grupo, a gente tenta atingir essas demandas individuais, né? Então, pensando na questão da vaidade, do autocuidado, nós temos grupos de autonomia, né? Então, que aí a gente vai trabalhar desde a higiene pessoal até manutenção de cabelo, de unha, escovação de dente, organização de guarda-roupa. A gente tem uma oficina de atividade de vida diária, né? Que é essa simulação do nosso dia a dia mesmo dentro de casa, né? E aí, mais do que isso, assim, o trabalho com as famílias. Então, como essa família vê esse indivíduo, né? Como esse indivíduo se vê. E aí a gente parte desse princípio para ressignificar, talvez, processos, né, de exclusão. Poxa, porque quando eu era pequena acontecia isso, ou quando eu frequentava tal serviço ou tal escola era de tal forma. A gente vai tentando dar um novo sentido para isso, né? A gente vai tentando
elaborar e trabalhar essas questões diárias, né? Um dos instrumentais que a gente usa também é a visita domiciliar. A gente faz a visita técnica domiciliar para entender como é a autonomia dessa pessoa dentro da própria casa. Então, o que ela consegue fazer sozinha, o que ela tem uma necessidade de apoio, né? E o que ela tem total autonomia para fazer. Isso a gente conversa muito com as famílias. A gente entende que no dia a dia, às vezes os pais ou os cuidadores optam ali, né, em deixa que eu arrumo o seu cabelo porque a gente está atrasado. E eu sempre converso isso com os pais. Olha, eu entendo que é mais prático, de repente, fazer porque você ganha um tempo, porque tem que cuidar da casa, cuida do filho, sai para trabalhar, volta, busca as crianças. Então, a gente sabe que o dia a dia é corrido, né, mas a gente sempre vai insistir. Ensina a fazer sozinho, ou ensina a fazer com supervisão, né? Que é quando a pessoa consegue executar aquele autocuidado, mas precisa de alguém ali dando um toque, sabe? Arruma, né? Tá um pouquinho torto aqui, vira o cabelo mais para lá. Então, a gente vai trabalhando essas autonomias, tanto no coletivo quanto com as famílias. É muito importante, muito bacana. É interessante mesmo a gente perceber que o Leonardo falou de autonomia, a Maria Cláudia agora fala de autonomia como uma coisa importante para a pessoa com deficiência. Esse tema é muito amplo, nós teríamos, assim, assuntos ainda para tratar, mas o nosso tempo está se encerrando e eu quero agradecer de todo o coração a participação da Maria Cláudia Saad, que ela é assistente social lá da Casa do Pequeno Cidadão, em São Paulo. Muito obrigado, Maria Cláudia. Imagina, padre, eu que agradeço pela oportunidade. É muito bom contribuir, né, com esse trabalho de vocês também e por um tema tão importante e tão incomum entre nós, né? Que bom que é isso que nos une e o que vocês precisarem também estamos aí à disposição, tá bom? Muito obrigada pelo convite em nome da casa, em nome da equipe e enquanto, né, participação da sociedade mesmo, né? Enquanto indivíduo da sociedade eu também fico muito contente com essa proposta. E nós agradecemos também de todo o coração a participação do Leonardo Marques de Oliveira, que é terapeuta ocupacional lá na nossa querida Vila São José Bento Cotolengo. Muito obrigado, Leonardo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, o dia a dia na Vila São Cotolengo, e deixar um convite rapidinho aqui, que essa semana, né, semana da pessoa com deficiência, nós temos várias programações, né, que está lá no nosso site da Vila, quem puder acompanhar, né? Nós temos Blitz da Inclusão, nós temos o show de eventos, né? Na própria Vila São Cotolengo, e temos o torneio de futebol, que é no ginásio de esporte da cidade de Trindade, né? Quem quiser acompanhar, será bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Esse assunto é tão importante que o nosso programa é apenas uma semente jogada na terra. Quer dizer, continue conversando sobre a pessoa com deficiência. Nós agradecemos muito também a você que acompanhou o programa de hoje. Na próxima semana nós estaremos de volta e nós esperamos por você. Até lá!